Esse vídeo é um oferecimento Rede TV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br. Boa noite, começa agora o Rede TV News. Olá, boa noite, seja bem-vindo. Por 14 votos a 1, o Superior Tribunal de Justiça manteve o afastamento por 180 dias do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Ele é investigado por um suposto esquema de corrupção na área da saúde. Em Brasília, a repórter Caroline Aguiar acompanhou o julgamento e tem as informações. Boa noite, Carol. Como é que fica agora a situação do governador afastado do Rio de Janeiro? Boa noite, Mauro. Boa noite, Amanda. Bom, além de não poder exercer a função de governador, o cargo de governador, Witzel não pode conversar com os demais investigados por esse esquema de corrupção e não pode sequer pisar na sede do governo ou em outras secretarias. Essa decisão foi da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Essa corte reúne os 15 ministros mais velhos do STJ. E a decisão foi parar lá porque até então o afastamento do Wilson Witzel era uma decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves. E o próprio regimento do STJ prevê que medidas monocráticas, decisões monocráticas que tenham consequências tão trágicas como o afastamento de um governador precisam sim passar por um colegiado. Mas a gente viu aí praticamente a unanimidade, foram 14 votos a 1. Apenas o ministro Napoleão Nunes votou contra o afastamento de Wilson Witzel. E os ministros em geral ressaltaram a robustez das provas reunidas pelo Ministério Público, que mostrariam aí a existência desse esquema de corrupção, do qual o governador seria o mandante, seria aí um dos cabeças desse esquema. E aí eles ressaltaram, inclusive, a necessidade do afastamento para evitar que Witzel destruísse provas, influenciasse na investigação e pudesse até dar continuidade a esse esquema. O ministro Sérgio Cuquina chegou, inclusive, a pedir a prisão de Witzel, porque, segundo ele, não faria sentido que os demais investigados estejam presos e ele não. Mas esse pedido não foi acatado pelo colegiado, por isso Witzel foi apenas afastado. Nas redes sociais, o governador afastado disse que nunca recebeu dinheiro ilícito, mas que recebe com tranquilidade a decisão do STJ. E já em tom de despedida também, ele desejou serenidade ao governador em exercício, Cláudio Castro, para que ele possa continuar o trabalho que eles começaram juntos para garantir ao povo fluminense a segurança de andar nas ruas. Caroline Aguiar, ao vivo de Brasília para o Rede TV News. Muito obrigada, Carol, com essa decisão tão robusta. É muito improvável agora que o governador afastado retome a sua carreira política. E olha, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República e prorrogou por mais 5 dias a prisão temporária do presidente nacional do PSC, Pastor Everaldo. Ele foi preso na última sexta-feira, na mesma operação que levou ao afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Pastor Everaldo é acusado de participar de um esquema de corrupção na área da saúde. A Procuradoria-Geral da República pediu que o Supremo Tribunal Federal restabeleça a prisão de Fabrício Queiroz e da esposa dele, Márcia Aguiar. Os dois estão em regime domiciliar e são acusados de participar de um suposto esquema de desvio de recursos, conhecido como rachadinha, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Queiroz chegou a ficar na prisão, mas foi beneficiado por um habeas corpus concedido pelo ministro Gilmar Mendes. O ministro atendeu a um pedido da defesa que argumenta que Fabrício Queiroz faz parte do grupo de risco da Covid-19 e que precisa dos cuidados da esposa. Com a manifestação da PGR, Gilmar Mendes pode levar o caso para julgamento na segunda turma do Supremo. A polícia fechou uma clínica clandestina de estética na zona norte do Rio de Janeiro. Foram presos a dona e um médico que teve o registro cassado há 5 anos. A clínica clandestina funcionava desde 2014 em Bom Sucesso, na zona norte do Rio, e foi interditada ontem à noite. O estabelecimento não possuía autorização para realizar cirurgias estéticas de alto risco, como lipoaspiração. No momento em que a polícia chegou, 3 pacientes estavam em macas com procedimentos já iniciados. Elas foram encaminhadas a um hospital e ouvidas na Delegacia do Consumidor. Adriana Barbosa de Souza, a dona da clínica, foi presa em flagrante. De acordo com a investigação, o local só tinha licença para serviços de depilação e maquiagem. Um médico também foi preso na ação. Segundo a polícia, Antônio Santos Marquesan teve o registro do Conselho Regional de Medicina cassado há 5 anos e possui 15 anotações criminais, entre elas 2 casos de homicídio.
Esse médico, ele era cassado e o lugar era completamente insalubre. O CRM dele estava cassado, ele não poderia estar realizando esses procedimentos, bem como naquele local. Os procedimentos ilegais eram feitos durante a noite e em datas específicas para dificultar a fiscalização. A dona da clínica, ela tinha um grupo de WhatsApp e ela angariava pacientes e quando tinha o número certo de pessoas, ela marcava os procedimentos para serem realizados na clínica. A polícia apreendeu materiais cirúrgicos, anestésicos e carimbos médicos. Os presos vão responder por estelionato, exercício ilegal da profissão, lesão corporal e falsidade ideológica. O Ministério Público do Rio de Janeiro realizou uma operação contra suspeitos de integrar uma milícia que atua em Rio das Pedras, na zona oeste da cidade. Mais de R$100 mil em dinheiro foram apreendidos. Integrantes do Ministério Público estiveram neste condomínio em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. O grupo tentava cumprir um mandado de prisão contra Bruno Leonardo Fonseca Teixeira, que não foi encontrado e é considerado foragido. Essa é a terceira fase da Operação Intocáveis, que desde março de 2019 tem como alvo uma milícia que atua na região de Rio das Pedras, também na zona oeste. Bruno é muito próximo a Marcos Vinícius Reis dos Santos, o Fininho. Apontado como líder do grupo que lavava o dinheiro das atividades da milícia, Fininho está preso desde maio do ano passado. O patrimônio ilícito da organização é resultado de extorsões, grilagem de terras e agiotagem. Mesmo da cadeia, Fininho continuava dando ordens à quadrilha e tinha a ajuda de Bruno, que atuava como laranja. Na ação de hoje, o Ministério Público apreendeu R$117 mil em dinheiro, além de celulares, computadores e documentos. A polícia do Rio de Janeiro prendeu um dos suspeitos de organizar a invasão ao complexo do São Carlos, na região central da cidade, na semana passada. Diego Flauzino Fonseca, o Dieguinho, foi preso em um dos acessos à comunidade da Fazendinha, no Complexo do Alemão. Ele é sobrinho de Marcelo Fonseca de Souza, conhecido como Marcelo Xará, líder de uma facção criminosa e que atualmente está preso. De acordo com as investigações, Dieguinho teria recrutado traficantes do Complexo do Alemão e enviado à comunidade do São Carlos a mando do tio. A tentativa de invasão levou pânico aos moradores e terminou com 5 mortos. Entre eles, uma mulher foi atingida por uma bala perdida ao tentar proteger o filho. Dieguinho estava foragido desde 2018. Foi solto hoje em São Paulo um motoboy agredido e preso por um policial durante uma suposta tentativa de roubo. O motoboy André Andrade Mesetti, de 29 anos, foi libertado pela manhã depois de ficar 5 dias preso no Centro de Detenção Provisória do Belém, na zona leste de São Paulo. Ele foi detido por um policial militar à paisana que o acusou de tentativa de roubo no bairro do Tremembé, área norte de São Paulo. O vídeo da abordagem foi gravado por moradores e circulou nas redes sociais. O policial Felipe da Silva Joaquim, de 30 anos, disse que foi vítima de tentativa de roubo. Nas imagens, ele aparece rendendo o motoboy com uma arma e age com violência. Fica aí, senta aí. Após a prisão, os familiares protestaram em frente à delegacia onde o boletim de ocorrência foi registrado. Eles disseram que o entregador estava trabalhando e parou na rua para fumar um cigarro de maconha. A juíza que analisou o caso decidiu soltar o rapaz porque as informações repassadas pelo soldado são conflitantes e não justificam mantê-lo preso. O caso é investigado pela Corregedoria da Polícia Militar e o policial foi afastado das ruas. De São Paulo, Guilherme Lopes para o Rede TV News. A Polícia Civil prendeu na região metropolitana de Belo Horizonte parte de uma quadrilha que aplicava golpes em sites de compra e venda na internet. O grupo teria causado prejuízo de mais de R$200 mil às vítimas. O Celso é entregador e anunciou a moto avaliada em R$25 mil em sites de compra e venda na internet. Um bem que eu lutei, sempre corri atrás para me adquirir. É uma moto que foi um sonho para mim, então eu consegui conquistar e queria estar trocando. Chegou o momento de eu trocar e infelizmente ia acontecer um sonho, ia virar um pesadelo. O negócio foi fechado com um suposto policial de Belo Horizonte. A moto foi entregue, mas o dinheiro... Após a negociação,
me enviou confirmação de TED e debitado na conta dele. Fomos ao banco e chegamos e vemos que não tinha caído em conta. Celso pediu ajuda nas redes sociais, alertou sobre o golpe e descobriu outras dezenas de vítimas da mesma quadrilha. A polícia passou a investigar o caso. Os 3 homens envolvidos no esquema do falso pagamento já teriam lucrado cerca de R$200 mil desde o início do ano. A pessoa vai na boca do caixa, ela digita, ela põe o envelope, tem R$1.500. Na sua conta já aparece lá, saldo aprovisionado, né? Só que no dia seguinte vai passar por conferência. Se não tiver dinheiro nenhum lá dentro, cancelado. Não entregue produtos que você não está com dinheiro na mão. O trio foi preso em flagrante na cidade de Santa Luzia, na Grande BH. Foram apreendidos diversos produtos eletrônicos, como notebooks, celulares, videogames, jogos de panelas e até uma máquina de sorvete. A polícia também recuperou 2 motos, um carro e mais de R$3 mil. Uma criança de 4 anos morreu carbonizada num incêndio numa comunidade no Jardim Peri, na zona norte de São Paulo. 3 casas foram destruídas. O fogo foi controlado com a chegada de 9 viaturas do Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil e Assistência Social estiveram no local. As causas do incêndio ainda são investigadas. Durante a retomada dos trabalhos de resgate das vítimas da barragem da Vale, em Brumadinho, os bombeiros encontraram uma caminhonete que foi um dos primeiros veículos soterrados pela lama. Já era noite quando a equipe que fazia escavações localizou a carcaça da caminhonete. O veículo estava a cerca de 3 quilômetros do local onde ficava a barragem. O carro aparece nas imagens que mostram o rompimento. 4 funcionários da Vale estavam no veículo, soterrado pela lama de rejeitos de minério. Os corpos de 3 ocupantes já foram localizados e identificados. Olímpio Gomes, que trabalhava como terceirizado na mina do Córrego do Feijão, continua desaparecido. Nós achamos um celular e nós conseguimos identificar a quem esse celular pertencia. Essa vítima ela já foi localizada, só que ainda assim a localização desse vestígio é fundamental porque a partir dele nós conseguimos fazer uma análise perfeita do fluxo de lama. Os bombeiros ainda tentam resgatar 11 corpos na área da tragédia. A barragem se rompeu em 25 de janeiro de 2019, matando 270 pessoas. Até o momento, 259 vítimas foram identificadas. O Banco Central lançou hoje a cédula de R$200, representada pelo Lobo-Guará. Até o fim do ano, 450 milhões de unidades estarão em circulação, o equivalente a 90 bilhões de reais. Para o alívio dos curiosos, a nova nota de R$200 foi apresentada na tarde desta quarta-feira pelo Banco Central. A cédula de cor cinza e sépia é o maior valor em circulação no Brasil e tem o mesmo tamanho da nota de R$20. A nova cédula terá os mesmos itens de segurança já utilizados nas outras notas. O número que muda de cor do azul para o verde, marca d'água, que apresenta o valor da nota e a imagem do animal. Um número escondido que aparece com a nota na posição horizontal e o alto relevo em diversas áreas, na frente e no verso. De acordo com o Banco Central, a nova nota de R$200 surge pela seguinte razão. Com a pandemia, as pessoas sacaram mais dinheiro para terem mais segurança com uma reserva em espécie. Com isso, a nova nota surge para reduzir o custo e a logística de distribuição de dinheiro, já que será possível fazer saques de valores maiores com menos cédulas. Em momentos de incerteza, é natural que as pessoas busquem a garantia de uma reserva em dinheiro. Os programas de transferência de renda implementados para enfrentar os efeitos negativos da crise e a extensão do programa de auxílio emergencial também contribuem para essa maior demanda por dinheiro em espécie em nosso país. Além disso, com a crise, o ritmo de retorno das cédulas à rede bancária é menor, já que diminui a quantidade de transações presenciais no comércio. Para este comerciante, no centro de Brasília, a nota de R$200 é bem-vinda e não vai prejudicar o negócio na hora de dar o troco ao cliente. Eu acredito que não, até mesmo porque o pessoal atualmente está usando muito a moeda digital, né, que é o cartão de crédito e tudo mais. Então, isso é uma boa para você não ter que andar com muito dinheiro. Mas o lançamento da nova cédula ainda divide opiniões.
Ela te força a gastar, mas força a gastar o que você não tem. Se você troca uma nota de 200, você vai no mercado, você troca uma nota de 200, ali acabou seu dinheiro. É mais fácil para você trabalhar com ela, eu acho. A promoção A Chave é Sua está na reta final. E para participar dos sorteios diários aqui na nossa programação, você já sabe, tem que ser assinante do Rede TV Plus. Domingo, no Encrenca, sai a tão esperada Mercedes Classe A 200 Sedã. Então, assine o Rede TV Plus agora. É menos de 75 centavos por dia. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na sua tela. Acessou? Assinou? Já está participando. Você pode usar qualquer cartão de crédito. E se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Das 140 vacinas contra o novo coronavírus em desenvolvimento no mundo, 4 estão na fase de testes aqui no Brasil. Os estudos mais avançados são de uma vacina produzida por um laboratório chinês. Os testes da vacina Coronavac são coordenados pelo Instituto Butantan, em São Paulo, em parceria com centros de pesquisa de vários estados. Na Universidade Federal de Minas Gerais, os estudos são desenvolvidos pelo Instituto de Ciências Biológicas e estão na fase de aplicações em voluntários. Os estudos fase 3 vão dizer funciona tanto e os efeitos colaterais são estes. Pouco, muito, vale a pena ou não. A UFMG vai participar também dos testes de uma vacina desenvolvida por um laboratório da Bélgica, a 4ª a ser autorizada para estudos no Brasil. A pesquisa deve começar na 2ª quinzena de setembro. Além de Minas Gerais, outros 6 estados vão participar dos testes, entre eles Rio de Janeiro e São Paulo. No total, 7 mil voluntários com idade mínima de 18 anos devem receber as doses. A gente é exposto ao vírus diariamente, então a vacina, e a participação, essa possibilidade, de participação vem com essa expectativa mesmo de uma proteção extra. Os primeiros testes da vacina da companhia farmacêutica Janssen foram feitos em julho nos Estados Unidos e na Bélgica. Em um estudo com macacos, publicado numa das revistas científicas mais importantes do mundo, pesquisadores disseram que a vacina protegeu os animais do novo coronavírus com apenas uma dose. Qual vacina que vai funcionar? Qual que nós vamos escolher a que funcionar? Não tenha dúvida disso. Quando que isso vai acontecer? Isso é imprevisível, é impossível de prever. Com o ritmo acelerado dos testes, o governo de Minas decidiu antecipar o planejamento para a campanha de imunização. A maior preocupação é com a provável corrida mundial para a aquisição de equipamentos e dos materiais necessários para armazenamento e aplicação das doses. Nós estamos nos preparando para quando chegar essa vacina, nós temos condição de fornecer os insumos, de distribuir adequadamente a vacina, inclusive de fazer o acompanhamento pós-vacina. A partir de novembro, alunos e professores das escolas do estado de São Paulo vão poder contar com apoio psicológico. É uma maneira de ajudar a superar os problemas emocionais provocados pela pandemia. 1.000 psicólogos serão contratados para atender 3,5 milhões de alunos e cerca de 250 mil servidores. O programa Psicólogos da Educação começa a funcionar em novembro. Através de uma plataforma digital, beneficiando mais de 5.000 escolas da rede pública estadual de ensino. O suporte de psicólogos já era uma demanda histórica, mas se tornou ainda mais necessária diante da pandemia. Os atendimentos serão online. Essa é uma estratégia para ajudar professores e alunos a desenvolverem habilidades emocionais, já que durante a pandemia, os casos de depressão aumentaram não apenas entre adultos, mas também entre crianças e adolescentes. 80% dos jovens hoje estão dizendo o lado emocional tem me atrapalhado nos estudos, Tem sido o principal fator. Logicamente, acaba afetando o próprio cognitivo, a aprendizagem em todos os seus aspectos. Sobre o pedido de ampliação do horário de funcionamento dos bares e restaurantes, as autoridades sanitárias reforçaram que, por enquanto, a determinação permanece a mesma. A resposta do comitê, nesse momento, é que não vai estender o prazo de 22 para 23 horas. Outra grande expectativa é em relação à passagem para a fase verde do Plano São Paulo.
Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico, apesar da queda nos números de casos da doença, a mudança ainda não tem data para acontecer. Para passar da amarela para verde, todas as regiões estão trabalhando também, além da redução da taxa de internações e de óbitos, também precisam alcançar um patamar de internações, de 40 internações por 100 mil habitantes e também de 5 óbitos por 100 mil habitantes, que isso já sinaliza um outro momento da pandemia. Com a retomada das atividades, o número de pessoas nos trens, metrôs e ônibus está aumentando. Mas, segundo a Prefeitura, ao contrário do que muita gente pensa, os ônibus não são a principal forma de contágio pelo novo coronavírus. Quem não tem outra opção para ir de casa para o trabalho tem que enfrentar o transporte público. Com medo a gente fica, né? Mas é aquele negócio, tem que partir para a briga. A gente pega porque precisa, mas com certeza a gente tem medo, né? Vou tomando as precauções necessárias, porque infelizmente eu tenho que trabalhar, não tem outra maneira. Uma pesquisa da Prefeitura de São Paulo apontou menor incidência em quem usa o transporte coletivo. Isso mesmo, o índice é de 11% em quem não usa os meios coletivos contra 10% de quem utiliza. A explicação seria que a transmissão é maior em casa e entre os familiares. As pessoas saem para trabalhar, contraem eventualmente a doença e depois trazem para casa. Não é como se pensava anteriormente que pudesse ser o transporte coletivo. O inquérito sorológico faz parte de um estudo que começou em junho para descobrir quantas pessoas já foram infectadas pela Covid-19 na cidade de São Paulo. O exame avalia a presença de anticorpos específicos e identifica quem já teve contato com o vírus. Nós temos mais de 11% da população, quase 1,5 milhão de pessoas que já tomaram contato com o vírus. Boa parte delas, inclusive 40%, foram assintomáticas. Já um estudo da Unifesp mostra que os bairros com mais mortes pelo novo coronavírus são aqueles em que os moradores mais utilizam o transporte público. Os pesquisadores cruzaram os dados de óbitos dos 96 distritos da capital com o perfil dos usuários do transporte coletivo. Se a gente tiver, por mais de 15 minutos, a uma distância de menos de 2 metros, de uma pessoa potencialmente contaminada por coronavírus, se não houver adequada proteção, isso configura um contato de risco. E às vezes, dentro de um transporte coletivo, a gente pode estar nessa circunstância. É muito importante a circulação de ar no transporte público e a renovação do ar. Por isso é importante janelas sempre abertas. Há algumas semanas a gente mostrou aqui no Rede TV News a história de um garoto de 18 anos que sofre com escoliose grave e precisa de uma cirurgia corretiva. Só que o custo dessa cirurgia é alto, a família não pode pagar e diz que a situação do rapaz está piorando. Everton sente dores desde 2018 por causa da escoliose e foi só no começo desse ano que ele conseguiu a primeira consulta com um ortopedista pelo SUS. Ele passou 2 anos para conseguir a primeira consulta dele. Para conseguir passar em uma consulta, eles demoraram 2 anos. Daí, quando o médico conseguiu ver ele, já estava muito avançado, que eu creio que se ele tivesse sido visto antes, talvez ele não precisasse de uma cirurgia hoje. No dia 10 de julho, nós mostramos as tentativas da família em conseguir um tratamento para ele na rede pública. Pode levar ele a óbito a qualquer momento. E isso eu tenho chorado dia e noite por conta disso. Porque eu vi que o meu filho, ele só tem 2 anos de vida caso ele não consiga fazer essa cirurgia. 2 anos, De lá para cá, o Everton passou por novas consultas. O médico do SUS indicou uma cirurgia corretiva o quanto antes. Só que custa muito caro, cerca de 250 mil reais. A família não tem como pagar. Ele está na fila de espera para fazer pelo sistema público, só que a Secretaria da Saúde não trata o caso dele como prioridade, portanto, não há previsão de quando ele será atendido. O advogado da família, de forma solidária, está tentando conseguir a cirurgia para o jovem. Ele não tem muito tempo de vida, então ele necessita urgente dessa cirurgia. Nós vamos entrar com um pedido de urgência na Justiça. No máximo, até a semana que vem, nós vamos entrar com esse pedido para ver se nós conseguimos essa cirurgia para ele.
Os exames que Everton fez mostram uma curvatura lateral acentuada na coluna vertebral, que acaba pressionando órgãos como os pulmões e agrava ainda mais a situação. Deformidades acima de 70, 80 graus começam a comprimir o pulmão. Com isso, ocorrendo uma diminuição da capacidade respiratória desses indivíduos. Também é importante ressaltar que mesmo com uma deformidade de 70, 80 graus, que a gente corrige a deformidade, a gente não consegue recuperar a capacidade respiratória. Conforme ele está se movimentando, aí começa a doer porque já tem uma costela aqui, né, apontando aqui. E aí, acho que começa a comprimir, né, e ele começa a sentir dor e falta de ar. E isso é constante. Esse é o maior medo de Dona Maria de Lourdes, a mãe de Everton. Só tem 2 anos de vida caso ele não consiga fazer essa cirurgia. 2 anos. Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde disse que Everton passou por consulta com o ortopedista no dia 10 de julho e o médico apontou uma provável melhora da disfunção. O rapaz segue inserido no sistema de gestão de vagas no município, obedecendo ordem cronológica e de prioridade clínica. Tem nota que choca pela falta de sensibilidade, né? Agora vamos à previsão do tempo com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Hoje, mais uma vez, tivemos altas temperaturas e clima seco em grande parte do Brasil. Combinação ideal para o aumento de queimadas. A gente vê imagens aí de um incêndio que começou há cerca de uma semana lá na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. O fogo já consumiu uma área aí de cerca de 5.000 hectares de proteção ambiental. A fumaça produzida por esse incêndio é tão forte que já alcançou a capital Cuiabá. A cidade tem amanhecido aí com uma densa fumaça e, gente, nem sinal de chuva para lá nos próximos dias, viu? A gente continua com ar seco predominando, cobrindo grande parte do Brasil. Amanhã nada de chuva, faz sol o dia todo, desde o sudeste, maior parte do nordeste, do norte e mais uma vez em todo o centro-oeste do Brasil, onde o clima segue extremamente seco e quente. Em Cuiabá amanhã, calorão de 39 graus, 34 em Campo Grande, 33 graus em Goiânia e alerta para baixa umidade do ar. São Paulo também, viu? Teremos mais sol e mais calor nos próximos dias, temperaturas em elevação, deve passar aí dos 30 graus até o final de semana. Na madrugada ainda fica um pouco mais fresquinho. Tem alerta para temporal no sul do Brasil, onde tem um ciclone extratropical se formando neste momento. Juntos, esses sistemas aqui de baixa pressão e frente fria vão provocar muita chuva, chuva forte acompanhada de granizo e principalmente, gente, vendaval. As rajadas de vento vão chegar aí aos 100 km por hora e podem causar aí estragos, tá? Principalmente entre o norte gaúcho e Santa Catarina. A gente vai lá para Porto Alegre fazer o nosso tour, onde tem alerta para temporal, chuva forte e frio. Temperaturas mais amenas na capital gaúcha, não passa dos 19 graus na sexta e a mínima fica entre 12 e 13 graus. E as instabilidades persistem na costa leste do Nordeste, nessa área mais escura aqui do mapa, aumento de nuvens, chuva leve e fraca em pontos isolados e ventos fortes também, que é comum para essa época do ano lá no Nordeste, tá? Em Recife, chuva leve, isolada, máxima de 29 graus. Temperatura é a mesma para os cariocas, mas no Rio de Janeiro faz sol o dia todo. Eu fico por aqui, qualquer dúvida é só clicar, redetv.com.br. Uma ótima noite para você, até amanhã. Tchau, tchau. O Ministério da Saúde atualizou os números da Covid-19 no Brasil. Mais de 3.210.000 pessoas já se recuperaram da doença. Outras 663.000 permanecem em acompanhamento. E o país acumula mais de 123.000 mortes provocadas pelo vírus. Setembro é o mês da conscientização sobre os riscos do câncer de intestino. Segundo uma estimativa do Instituto Nacional de Câncer, até 2022, mais de 40.000 novos casos podem surgir. Ter mais de 50 anos, excesso de peso, alimentação ruim, fumar e beber são fatores que podem facilitar o surgimento de câncer de cólon ou coloretal, que são tumores que aparecem no intestino. 10 a 20% dos casos ocorrem antes dos 40 anos, como aconteceu com o ator Chadwick Boseman, astro de Pantera Negra. Esse tipo de câncer é o segundo tumor maligno mais comum.
A comerciante Juliana Machado enfrentou esse problema. Levou um susto com o resultado do exame. Estava com câncer no intestino. As pessoas, quando recebem esse diagnóstico, acham morri, né? Então não foi fácil, foi bem complicado mesmo. Juliana passou por uma cirurgia, fez quimioterapia por 8 meses e hoje leva uma vida normal. Tá ótima, graças a Deus. Em março foi a minha última quimioterapia. Os médicos falaram que agora é vida nova. Zé Renato, 69 anos, descobriu o câncer no intestino em um exame em julho. 2 semanas depois passou por cirurgia. Agora precisa acompanhar tudo de perto e ir ao médico a cada 3 meses. Com fé em Deus e graças a Deus estou indo muito bem e a vida hoje é outra. Me sinto realizado. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, em 2018, 19.603 pessoas morreram de câncer no intestino no Brasil. A estimativa é de que de 2020 até 2022 vão ser 40.990 novos casos. O diagnóstico precoce é o melhor caminho para aumentar as chances de se livrar da doença. Com a descoberta de um tumor em fase inicial, a taxa de sobrevida em 5 anos supera os 90%. Hábitos saudáveis também podem ajudar na prevenção do câncer. Se você não tem história familiar, o que você tem que fazer? Combate à obesidade, hábitos saudáveis, atividade física, dieta rica em fibras, combate ao tabagismo, ou seja, são condutas que você tem que fazer não é só para o câncer coloretal, para qualquer tipo de câncer. Aos poucos, o setor imobiliário está retomando as vendas que foram afetadas durante as medidas de restrição da quarentena. Em São Paulo, o maior mercado do país, a venda de imóveis novos voltou a crescer, mas ainda está abaixo do esperado. A pandemia do novo coronavírus obrigou muita gente a refazer os planos e adiar o sonho da casa própria. Nós não previmos essa oscilação causada pela pandemia. De acordo com o Sindicato da Habitação, só em São Paulo, as vendas de imóveis novos, aqueles construídos nos últimos 3 anos, despencaram de fevereiro para abril. A retomada só começou em maio e em junho foram comercializados quase 3.000 unidades na capital paulista. Essa leve recuperação animou o setor imobiliário. Porém, em relação a junho de 2019, a queda nas vendas de imóveis novos chegou a 56%. Agora a esperança está nos próximos meses. A redução da taxa de juros e os estímulos do mercado para o financiamento são as apostas para voltar a crescer. Segundo a pesquisa, em julho o mercado já apontou uma recuperação consistente, com a venda de mais de 4.000 imóveis. Outro motivo que impulsiona os negócios é a reabertura dos estandes de vendas, após o relaxamento das medidas de isolamento social. De acordo com a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, em 40 dias de reabertura, foram movimentados cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais. O mercado de média e alta renda já é um mercado mais volátil. As pessoas, no início da pandemia, deram uma parada, mas agora estão voltando fortemente, principalmente na cidade de São Paulo, com a reabertura dos estandes. Essa incorporadora já vendeu 90% dos apartamentos que serão construídos em Osasco. Segundo o coordenador de vendas, a empresa ofereceu alguns atrativos para os novos clientes durante o período de baixa procura. Eles fizeram algumas promoções muito bacanas, por exemplo, caiu o valor, liberou a escritura, e isso alavancou as vendas. E também a gente teve uma ajuda muito forte da Caixa, né? Que hoje é a maior portadora aí de financiamentos no Minha Casa Minha Vida. E os diferenciais estimulou o cliente a procurar imóvel e efetivar a compra. E agora vamos ao comentário de Boris Casoy. Ele analisa o futuro da Operação Lava Jato. Boa noite. Um sinal concreto de que a Operação Lava Jato vive tempos de agonia. O procurador Deltan Dallagnol deixa a operação alegando problemas de saúde em sua família. Na verdade, Deltan vem sofrendo enormes pressões e ataques que devem ter contribuído e muito para a sua decisão. Lenta, mas inexoravelmente, a Operação Lava Jato caminha para a sepultura. Determinados e amplos setores corruptos da elite brasileira
acostumados a mamar nas tetas generosas da União, derrotaram a Lava Jato, uma operação que, pela primeira vez na história do país, conseguiu colocar na cadeia um magote de funcionários políticos e empresários que impunemente enfiavam suas mãos sujas nos bolsos da população do país. Além de assassinato da Operação Lava Jato, essa gente acaba não só evitando novas condenações, como atua afanosamente para reabilitar boa parte dos condenados. E tudo isso vai mais longe. Tenta-se também punir expoentes do combate à corrupção, nas figuras do juiz Sérgio Moro e do procurador Deltan Dallagnol. Fica cada vez mais claro que, infelizmente, no Brasil, o bandido fica solto e o mocinho é que vai para a cadeia. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.